Olá, internautas. Começamos mais um episódio da TV Sindmédico. Nós vamos falar hoje sobre uma nova resolução do CRMDF que trata da questão da falta de médico plantonista substituto. Acabou o turno e não tem ninguém para substituir o médico plantonista. É uma situação comum no dia a dia das unidades públicas de saúde do Distrito Federal. No entanto, são duas situações diferentes: a ausência eventual e a escala de serviço incompleta da qual a gestão tem conhecimento prévio. Por isso, a diretoria do Sindmédico solicitou um parecer ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal sobre esse assunto. E é sobre isso que a gente fala agora com o Dr. Gutenberg, presidente do sindicato. Doutor, para começar, vamos estabelecer essa diferenciação. A gente está acostumado a falar em falta de médico, mas isso tem um duplo sentido, que tem a falta, que é eventual não comparecimento do médico ao plantão, e tem aquela falta que a gente já sabe que vai ter, porque não tem profissional suficiente. O senhor pode comentar? Bem, boa noite a todos. Cumprimentar os internautas que acompanham mais uma edição da TV Sindmédico, os colegas, amigos, médicos e demais profissionais de saúde que nos acompanham. Bem, uma coisa é falta de médico, outra coisa é ausência de médico. Falta profissionais de saúde na rede pública, falta médico na Secretaria de Saúde. Nós temos um déficit acima de 3 mil médicos para a capacidade instalada. Ou seja, falta médico na rede pública do Distrito Federal. Agora, nós podemos ter ausência de médico no plantão. E essa ausência se dá por diversos motivos, porque o médico não pôde comparecer ao plantão, porque o médico estava num afastamento legal, férias, licença-prêmio, e devido à falta de médico na Secretaria de Saúde, as escalas são feitas incompletas. Um plantão que deveria ter 5 médicos tem 3, tem 2. Sábado, por exemplo, na maternidade do HMIB, era para ter 6 obstetras de plantão, tinham 2, então tem ausência de médico, né? Agora, por que tem ausência de médico naquela escala? Porque a secretaria não contrata médico suficiente. Aí você tem ausência de médico, né, com médico suficiente no Distrito Federal. Nós temos hoje a maior proporção de médicos por habitante no país. Portanto, não falta médico no Distrito Federal. Falta médico na Secretaria de Saúde. E, eventualmente, tem ausência de médico porque o médico está escalado, tem um problema de saúde, adoece, não pode ir ao plantão, ou tem um afastamento legal. E não a secretaria, o responsável técnico pelaquela unidade de saúde, não providencia a substituição. Portanto, falta médico na Secretaria de Saúde e pode ser que tenha ausência de médico nos plantões. Doutor Gutenberg, só um esclarecimento. Para o internauta que não sabe como é a rotina do trabalho médico, quanto tempo antes é elaborada essa escala de plantão? As escalas de plantão elas devem ser elaboradas com 30 dias de antecedência, né? Então, não justifica ter ausência de médico por afastamentos legais, né? Evidentemente que numa ausência por um médico adoeceu, o médico teve um acidente, teve um imprevisto, aí você vai ter ausência de médico, aquela ausência imprevista. Agora, ter ausência porque falta médico é falta de política pública na saúde para que o médico tenha interesse em prestar concurso, entrar para a Secretaria de Saúde, ou mesmo o governo realizar concurso para que os médicos ingressem na Secretaria de Saúde, o que não está tendo há já algum tempo. Doutor, a resolução 447 de 2019 foi publicada há menos de uma semana, foi criada a partir de um pedido de parecer do Sindmédico ao Conselho Regional de Medicina. Por qual motivo o Sindmédico fez esse pedido? Na realidade, essa resolução, a resolução 447 de 2009, regulamenta o artigo 9º do novo Código de Ética Médica. Mas ele já é previsto no código anterior. E a redação do atual código tem a mesma do código anterior. Eu estou aqui com o código em mãos. O artigo 9º do capítulo 3º da responsabilidade profissional diz que é vedado ao médico deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista e substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. E aí esse artigo não se está cumprindo, não se estava obedecendo. Nós observamos com frequência escalas de plantão incompletas, uma escala que deveria ter 3 médicos, só tinha 2, que deveria ter médicos, não tinha médico,
o colega estava escalado sozinho, quando terminava o turno dele, a escala estava vazia. Uma escala que é preparada com antecedência, era preparada sem plantonista para aquele horário. Em virtude disso, quando da elaboração do Código de Ética anterior, eu já era, na época, presidente do sindicato e era conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Quando da elaboração do Código anterior, eu fiz a discussão e, numa plenária em São Paulo, consegui aprovar o parágrafo único desse artigo, que diz que, na ausência de médico plantonista e substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. Portanto, esse parágrafo único foi articulação nossa, foi trabalho nosso, para que constasse no Código de Ética e que desse proteção ao médico que se encontra escalado e não tem médico substituto oficialmente para substituí-lo. E agora, como não estava se cumprindo essa determinação do Código de Ética Médica, e esse artigo permaneceu no Código atual, nós pedimos um parecer ao Conselho Regional de Medicina até para orientar os colegas médicos que se encontram nessa situação. E o Conselho editou agora, recentemente, a semana passada, foi aprovada essa resolução que regulamenta o artigo. Como é que fica a situação do médico atualmente? Por exemplo, a gente tem um cardiologista, ele cumpriu o plantão dele, terminou o horário e não tem quem fique no lugar dele, e isso já estava previsto. O outro cardiologista que deveria estar no plantão seguinte está de licença-prêmio ou está de férias. Assim, como estava procedendo esse cardiologista? Ele tinha que continuar? Olha, na realidade eles estavam sendo assediados para continuarem no plantão. Se tem ausência oficial, o chefe da clínica sabe, o diretor do hospital sabe, o responsável técnico do hospital sabe, ele tem a obrigação de providenciar o substituto, ou na ausência de conseguir alguém para substituto, ele mesmo assumiu o plantão. E a resolução veio contemplar isso, né? Ela diz aqui, no seu parágrafo 2º, que deverá o diretor técnico providenciar imediatamente o médico substituto, ou na impossibilidade deverá ele próprio assumir o plantão, rendendo o profissional que finalizou sua jornada de trabalho. Portanto, o médico que está escalado e não tem substituto, terminou o plantão, ele está desobrigado de permanecer no plantão. O responsável técnico tem que ou providencia substituto ou assume pessoalmente o plantão. Ou seja, aquela situação em que o médico se tornava escravo da incompetência da gestão, da incapacidade da gestão de providenciar profissionais suficientes para suprir a escala e atender a população, vai acabar agora. E eu aproveito a oportunidade para pedir aos colegas médicos que estejam nos ouvindo, que quando tiver escala de plantão, sem o substituto previsto oficialmente na escala, informar o sindicato para que o sindicato oficie o CRM para que ele oficie o responsável técnico para que providencie o substituto, ou ele mesmo assuma o plantão. E o colega vai terminar o seu plantão e vai embora descansar, assumir outra atividade que aí faz parte da sua vida privada. Doutor, a resolução determina que o diretor técnico, se não tiver providenciado o substituto, ele deva assumir a função ali no plantão. Agora, a Secretaria de Saúde tem profissionais suficientes para equacionar essa situação? Porque senão o diretor técnico também vai ser difícil conseguir. Olha, nós temos déficit de profissional, não tenha dúvida disso. Agora, isso não justifica nem permite que nós continuemos sendo complacentes com essa situação. Isso não vem de agora. O código anterior foi editado na gestão do Arruda. O Código de Ética do anterior é de 2010, quando eu consegui incluir o parágrafo único que prevê isso. Então isso já foi feito em 2009 e 2010, quando da edição do Código de Ética anterior. Portanto, tem 9, 10 anos já, uma década. Portanto, não há como se dizer que se está exigindo demais, que se está pressionando. Pelo contrário, a gente está regulamentando a situação absurda em que o profissional se via refém, se via escravo de uma incompetência da gestão, uma incompetência administrativa. E essa situação criava problemas até mesmo para a gestão, porque, por exemplo, se o médico estava obrigado a trabalhar além do seu horário ali, ele no mínimo teria que receber hora extra ou TPD. Com certeza, hora extra, né? E dependendo da jornada de trabalho, é um médico que está ali já com a capacidade cognitiva comprometida, né?
Agora, doutor, uma coisa que fica aqui que não é clara também para a população, para o usuário do sistema público de saúde. O médico que vai substituir o médico que está saindo do seu plantão, ele tem que ser necessariamente da mesma especialidade? Porque, tipo, se o responsável técnico que vai assumir, ele tem que ter a mesma especialidade do cardiologista ou do pediatra que estava ali? Olha, o ideal é que seja, mas na ausência de plantonista, o diretor técnico, as urgências e emergências, ele tem que estar capacitado para atender, para resolver, para encaminhar. Certo. Então, o problema é que a gestão tem que resolver. O problema não é da população, o problema não é do médico, servidor, o problema não é do sindicato dos médicos, o problema é do gestor, é da gestão. Agora, doutor, a Secretaria de Saúde é obrigada a observar essa normatização do CRM? Com certeza, ela está obrigada a seguir as normas que emanam do Conselho Regional de Medicina. Certo. E em termos legais, se houver algum questionamento por parte do usuário, por não haver ali o substituto, o médico está resguardado por essa resolução do CRM em termos de processo judicial ou processo administrativo? Não, com certeza. Aí tem que se abrir um processo ético profissional contra o responsável técnico. Né? Na realidade, a gente, mais uma vez, recomenda que os colegas que se encontrem nessa situação notifiquem o sindicato para que nós possamos oficiar o CRM e o CRM fazer valer o cumprimento dessa resolução. O sindicato dos médicos não dá conta de tomar conhecimento de tudo que acontece na rede, de todos os hospitais, até porque são várias unidades, mas os colegas tomam conhecimento com antecedência, porque eles recebem as escalas confeccionadas com antecedência. Portanto, nós aproveitamos mais uma vez para solicitar que nos encaminhem essas escalas onde existem vazios no plantão seguinte. Doutor, e qual a orientação para o médico? Bom, ocorre uma das eventualidades, o médico adoece na véspera do plantão ou tem algum tipo de acidente, algum impedimento. Como é o procedimento? Ele tem prazo mínimo para avisar a chefia que não vai poder comparecer? Na realidade, quando ele está escalado e não pode ir, o ideal é que ele avise de imediato. Né? Não pode ir para o plantão, tem que avisar com antecedência, de imediato ao responsável técnico, para que ele promova a substituição. Certo. Bom, agora, essa situação enfatiza novamente a situação de haver profissionais insuficientes na Secretaria de Saúde. Então, a realização de concursos é uma necessidade. Fundamental. Nós precisamos que se realize concurso com urgência. Nós temos deficiência enorme de médicos. E o que vai afetar mais ainda essa situação. Né? Nós não temos concurso público há 2 anos, por aí. Né? Certo. Doutor, suas considerações finais. Bem, eu gostaria de aproveitar mais uma vez e fazer um apelo aos colegas e aos responsáveis técnicos, né? O responsável técnico que faça a gestão junto ao secretário de saúde para que se promovam concursos públicos para dotar as unidades de saúde de médicos suficientes para atender a demanda, e aos colegas médicos que não se omitam, noticiem, informe ao sindicato essas situações, para que essa resolução do Conselho Regional de Medicina não caia no vazio, seja cumprida. Né? Nós temos um problema ético grave aqui. Então, tomou conhecimento oficialmente de que essa situação vai acontecer, é necessário que o órgão que defende a categoria, que é o Sindicato dos Médicos, tenha informação para que oficie e informe o órgão que fiscaliza o exercício da profissão, que é o CRM, para que ele faça cumprir a resolução que foi acabada de editar. Aproveito a oportunidade para convidá-los para a próxima edição da TV Cine Médico, onde vamos tratar da questão do reajuste da terceira parcela do aumento que foi dado na época do Agnello e que saiu agora uma edição do Supremo, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que está causando uma série de polêmicas. Então, na próxima terça-feira, caro internauta, assista a TV Cine Médico, onde vamos comentar e esclarecer alguns equívocos a respeito dessa decisão do STF. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Obrigado, internautas, e encontrem conosco aqui novamente na próxima terça-feira na TV Cine Médico.